E aí, minha gente, chega mais para ouvir a última. É de cair o queixo. O governo acabou de anunciar um ajustezinho no orçamento. Coisa pouca, sabe? Só um cortezinho de leve, viu? 31,3 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões com B de babau. Sumiu. Desapareceu. Pluft. Tipo mágica vagabunda onde quem some é a sua carteira. E adivinha? Querem que a gente aplauda essa façanha. Essa mágica das contas públicas. Bravo. Bis. Ah, me poupem, né? Chamam isso de responsabilidade fiscal. Eu chamo de roubo na cara dura, só que com palavra bonita. Parece até que fizeram uma reunião. Uma reunião muito séria, com certeza. Aí alguém levantou a mão. E aí, galera? Como é que a gente pode piorar um pouquinho mais a vida de todo mundo? E aí, bingo. Vamos cortar bilhões do que é essencial. Que ideia brilhante e revolucionária. Será que bateram um toca aqui depois dessa? Provavelmente. Spoiler. Não são os políticos. Agora, bora jogar um joguinho divertido. Chama-se Quem Paga a Conta. Algum palpite? Será que são os políticos? Com seus salários astronômicos e mordomias sem fim? Ah, para de ser bobo. Claro que não. Eles são importantes demais para essas besteiras. Precisam do conforto deles, dos carrões, de tudo pago com o nosso dinheiro. Sacrifício é pra gente pequena, sabe? Fortalece o caráter. Pelo menos é o que dizem, lá das salas com ar-condicionado. A conta, meus caros amigos, cai direitinho no nosso colo. No seu e no meu. Da galera que rala pra viver. Daqueles que dependem dos serviços públicos. Sabe, tipo hospital que não tá caindo aos pedaços. Ou escola que tem professor de verdade. Essas coisinhas bobas. Pra gente, o corte. Pra eles, o caviar. Parece justo, né? Só se você viver numa realidade paralela, talvez. Esse tal de sacrifício compartilhado que eles tanto falam é lenda. Conversa pra boi dormir. Tipo Papai Noel, só que menos generoso e muito mais decepcionante. Ah, as justificativas. São verdadeiras obras-primas da enrolação. Os porta-vozes do governo, coitados, vêm com aquela cara séria. Usam palavras difíceis. Contingenciamento, prudência fiscal, reformas estruturais. Tudo soa tão oficial, tão importante, tão profissional. Quase faz a gente acreditar que eles sabem o que estão fazendo. Quase. Mas aí você lembra da realidade. Essas palavras chiques são só código, né? Contingenciamento significa que o postinho do seu bairro pode fechar. Prudência fiscal quer dizer que a escola do seu filho não vai ter livro novo. Reformas estruturais significam que você pode perder o emprego, mas a economia vai decolar. Vamos falar de saúde. Sabe, aquela coisinha sem importância que mantém a gente vivo. Pois é, parece que nosso governo acha que tem dinheiro demais aí. Bobos nós, querendo acesso a médico e remédio. Então, tesourada, bilhões a menos na saúde. O que isso quer dizer na prática? Filas maiores nos hospitais. Isso se eles continuarem abertos. Menos médicos e enfermeiros, porque, né? Pra quê? Menos equipamento, menos remédio. Boa sorte para quem ficar doente. É uma ironia maravilhosa, não acha? Eles cortam verba da saúde pública. Justo o sistema que milhões de pessoas dependem. E para onde vão esses políticos quando pegam um resfriadinho? Para os hospitais chiques, particulares, claro, pagos por quem? Adivinhou? É um sistema lindo. Eles desmontam os serviços públicos que a gente precisa, enquanto garantem o acesso deles ao melhor, pago por nós. Gênios. Gênios puros, sem mistura. Pensa nas consequências. Seção 5. O futuro brilhante da educação. Apagado pelos cortes, óbvio. E a educação? A base de qualquer nação desenvolvida? A chave para um futuro melhor? Bom, essa também vai levar uma tesourada. E das bravas. Porque aparentemente um povo educado é superestimado. Ou talvez só caro demais.
Então, bora cortar o orçamento das escolas, das universidades, da pesquisa. Quem precisa de pensamento crítico, afinal? Só serve para fazer pergunta incômoda. Imagina as salas de aula. Menos professores, livros velhos, estrutura caindo aos pedaços. É assim que a gente prepara nossas crianças para os desafios do futuro? Matando a educação delas de fome hoje? É como plantar uma semente e depois se recusar a regar. Que tipo de colheita eles esperam? Uma geração ralando para competir? Um país ficando para trás? Parece uma estratégia de longo prazo brilhante. Seção 6. Os intocáveis. Os privilégios deles são sagrados, pelo visto. Agora, no meio de toda essa conversa de austeridade e sacrifícios necessários, tem umas áreas que continuam curiosamente intocadas. Vacas sagradas, digamos assim. Pastando felizes nos campos do dinheiro público. Tô falando das mordomias dos políticos. Os salários, os benefícios, as verbas de gabinete, as aposentadorias vitalícias. Essas, meus amigos, são inegociáveis. Absolutamente essenciais para o funcionamento, para a vida boa deles. Pensa bem. Dizem pra gente que não tem dinheiro para leito de hospital. Não tem dinheiro para o salário dos professores. Não tem dinheiro para saneamento básico. Mas sempre tem dinheiro para o auxílio moradia do político, para as despesas de viagem deles, para o exército de assessores. É uma árvore de dinheiro mágica que só dá fruto para eles. Que conveniente! Eles pregam água pra gente enquanto bebem champanhe. E fazem isso com a maior cara de pau. Seção 7. A farra do fundo eleitoral. Nosso dinheiro. A festa deles. E aí tem a joia da coroa das prioridades deles. O fundão eleitoral. Ah, sim. Enquanto as escolas desabam e os hospitais fazem racionamento, pode ficar tranquilo que vai ter grana de sobra para as campanhas políticas. Bilhões, aliás. Porque a democracia, veja bem, é muito cara. Especialmente quando envolve estampar a cara deles em cada esquina e nos bombardear com jingles que ninguém aguenta mais. Isso sim é gasto essencial. Não é maravilhoso? Sem dinheiro para livro didático, mas um monte para santinho cheio de promessa vazia. Sem dinheiro para enfermeiro, mas mais que suficiente para marqueteiro e guru de campanha. Mostra bem onde o coração deles está, né? Não com o povo, mas com a própria reeleição. Garantir o emprego deles é prioridade máxima. Garantir o nosso futuro, isso pode esperar. Pelo visto, para sempre. Como é que isso serve ao bem público? Alguém pode me explicar? Devagar. Porque eu tô custando a entender como financiar a ambição política deles ajuda uma criança doente ou um trabalhador desempregado. Seção 8. Justiça? Equidade? Ou só mais uma piada de mau gosto com a nossa cara? Então, vamos falar de justiça. Vamos falar de equidade. Será que essas palavras existem no vocabulário deles? Porque esses cortes no orçamento, essas prioridades, gritam injustiça. Berram falta de equidade aos quatro ventos. É a história de sempre, repetida ao longo dos tempos. O fardo cai nas costas de quem menos pode carregar. O pobre fica mais pobre, o vulnerável sofre mais. Enquanto os poucos privilegiados continuam blindados, intocados. É nesse tipo de sociedade que a gente quer viver? Onde o acesso de uma criança à educação ou de um paciente à saúde depende do humor de quem planeja o orçamento. Onde o governo escolhe ativamente desfinanciar o futuro em favor de... quê, exatamente? Manter as próprias mordomias? Agradar uns deuses abstratos do mercado que exigem sacrifício? É uma forma de governar moralmente falida. É uma piada cruel, e nós somos o alvo. Não tem alternativa? Claro que tem, sempre. Que tal taxar os super ricos, que muitas vezes pagam proporcionalmente menos imposto que o trabalhador comum? Que tal cortar o desperdício absurdo no próprio governo? Os gastos desnecessários, os contratos superfaturados, os funcionários fantasmas. Seção 9. Chega!
Hora de chutar o balde e botar a boca no trombone. E agora? A gente só suspira, balança a cabeça e volta para nossa vida? A gente aceita isso como inevitável? Como só mais uma terça-feira num país governado por eles? Eu digo não. Eu digo chega. A gente não pode ser observador passivo enquanto eles desmontam nosso futuro, tijolo por tijolo, corte por corte. Isso aqui não é jogo para assistir da arquibancada. É com a nossa vida que eles estão brincando. Tá na hora de ficar bravo. Tá na hora de falar alto. Tá na hora de fazer barulho. Escreva para os seus representantes, if you think they'll listen. Participe de protestos. Apoie organizações que lutam por justiça social. Converse com seus amigos, sua família, seus vizinhos. Não deixe que eles nos dividam. Não deixe que eles nos calem. Nossa voz junta é mais poderosa do que eles pensam. Ou talvez seja exatamente disso que eles têm medo. A gente precisa exigir responsabilidade. A gente precisa exigir transparência. A gente precisa exigir um governo que realmente sirva ao povo, não só a si mesmo. Um governo que priorize saúde e educação em vez de mordomias políticas e fundos de campanha nababescos. É pedir muito? Acho que não.